Primeiramente, eu cumprimento a todos os presentes, nossos ilustríssimos oradores, nossos excelentíssimos avaliadores, em quem falo em nome da nossa presidente, professora Mariane. Eu vou, como sempre, dar aquele combo de instruções que a gente precisa passar para vocês exaustivamente, tá? Para que tudo saia dentro do controle, do esperado, e para que vossas senhorias possam ser avaliadas, né, com a máxima excelência pelos nossos juízes que estão aqui. Então, primeiramente, eu queria lembrar, tá, para as equipes, que as duplas elas precisam obrigatoriamente dividir a fala inicial de 15 minutos entre si, tá? A divisão é discricionária no tocante ao quantitativo de tempo, né? Quanto cada um vai falar, mas é obrigatório que se divida, tá? Mas na réplica e tréplica, conforme ocupem polo ativo ou passivo, é possível que apenas um orador faça uso do tempo, tá bem? Peço aos excelentíssimos avaliadores que, antes de fazer uma parte, peçam palavra à presidente, que vai deferi-la. E cabe à presidente deliberar se, diante de um questionamento mais longo, haverá acréscimo de tempo para o orador. Eu lembro que, quando o orador sofrer alguma parte, alguma interpelação, a gente vai zerar aqui os cronômetros, certo, Monique, que está comigo? Zerar não, perdão, congelar o cronômetro, e depois retomaremos a contagem quando o orador voltar a falar. Mas se o questionamento, a aquisitação, ela for mais robusta, mais complexa, é possível que o orador entenda que precisa de um pouco mais de tempo para respondê-la de maneira coerente e retomar a sua jornada argumentativa. Então, ele deve se reportar à presidente, pedindo acréscimo de tempo, mas caberá à presidente deliberar se o orador faz jus ou não àquele tempo. Se entender que sim, poderá aí acrescentar 1 ou 2 minutos, que é o usual, mas diante de um caso excepcional, de um quesito mais robusto, poder-se-á conceder mais, tá bem? Lembro que nós do operacional e do secretariado estamos aqui para dar suporte a vossas excelências e, por favor, atentem ao chat, tá? Porque o operacional vai estar controlando o tempo. Então, antes do fim das falas iniciais, nós vamos avisar aqui pelo chat, certo? 2 minutos antes de cada fala inicial e 1 minuto antes do fim da réplica e da tréplica, exceto se a divisão de tempo for muito desigual. Por exemplo, se alguém ficar com 12 minutos e outro com 3 minutos, com 11 minutos e 4 minutos, aí nesse tempinho residual do orador que ficou menos tempo, a gente vai avisar 1 minuto antes, ok? Por favor, atentem. Peço que a excelentíssima presidente também fique atenta, porque caberá a ela exigir a finalização e o arremate da fala. Lembro aos avaliadores que, por favor, interpelem os nossos oradores durante o tempo de fala e não depois, porque nós temos 2 critérios preponderantes de avaliação aqui. O primeiro é a resposta coesa e a capacidade de retomada argumentativa, e o segundo é falar dentro do tempo estipulado, certo? Então, se os questionamentos eles começam a ser feitos depois, a gente perde tanto a capacidade de retomada da jornada, porque vai ser uma resposta pura e simples, quanto a questão do controle do tempo, porque vai ter que ser feito um acréscimo e depois uma compensação na equipe seguinte, o que quebra um pouco a nossa dinâmica, tá? Eu já vou me reportar aos avaliadores e vou colocar aqui em ordem polo ativo e polo passivo e os oradores em suas posições, com os seus nomes e o tempo de fala de cada um, para facilitar para os avaliadores a inserção da nota na plataforma após a nossa sessão de julgamento, tá? Peço que, por favor, os excelentíssimos avaliadores insiram as notas no sistema assim que a gente terminar aqui, para quando as informações ainda estão fresquinhas sobre a atuação de cada um dos nossos ilustres oradores, tá bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E eu lembro aos nossos ouvintes, eu já vi que temos algum, que a regra vale tanto para os oradores que estão aqui agora, quanto para aqueles que estão como espectadores. O ruído, certo? A interceptação fonética, ou seja, deixar os microfones abertos durante a sustentação oral de algum competidor, torna o competidor que deixou esse microfone aberto passível de perda de pontos, tá? Se ele estiver competindo agora, e se ele não estiver competindo agora, ele não vai poder mais assistir nenhuma sessão como espectador. Então, por favor, cuidado com isso. Dito isto, eu passo a palavra para. Não, primeiro eu vou falar com as equipes, perdão. Polo ativo, por favor, queria saber a ordem dos oradores e o nome de cada um, bem como a divisão de tempo. Da equipe do polo ativo é Isli Fernanda. Ok. Você vai falar primeiro? Falarei primeiro. Quanto tempo, Isli?
7 minutos. Ok. Quem vai ser o segundo orador? Laís Olá. Barra. Laís, você vai falar quanto tempo? 8 minutos, né? Em torno de uns 5 minutos. Você não vai usar o tempo todo? Tá bem. Réplica, vai ficar ao encargo de quem? Quem vai fazer a réplica? Isli ou Laís? Eu farei a réplica. Só um minuto aqui para eu conferir a numeração da equipe e passar essa informação sem equívocos. Polo passivo, por favor. Nome dos oradores, ordem e tempo de fala. Boa tarde para quem está no Amazonas, boa noite para quem está em outros lugares do país. Nós somos a equipe da UFAM. Quem vai começar nas questões preliminares é a Kailane Cunha, com 8 minutos, e prosseguindo nas questões de mérito, eu, Maria Luísa Trindade, com a tréplica também. Ok, deixa eu só. Oradores e avaliadores, as informações já estão no chat. Mais uma vez, peço que atentem ao chat para conferência da passagem de tempo, ok? E, por favor, atendam ao tempo que vossas senhorias discricionariamente decidiram como ia ser dividido, tá bem? Com isso, passo a palavra para nossa excelentíssima presidente, que pode abrir a sessão. Laila, Sim? só um minutinho Oi. para passar para o presidente por uma questão procedimental. Vá no WhatsApp só para a gente alinhar uma coisa antes de iniciar a sessão. Tá, ok. Só um minutinho, por favor. Perdão, pessoal, já alinhamos aqui. Retorno e passo a palavra para nossa excelentíssima presidente, para que oficialmente abra a sessão. Uma boa noite a todos os presentes, excelentíssimo senhor doutor Luiz Felipe Medina, doutor doutor Renato Gustavo Alves Coelho, as duas equipes que estão presentes e que vão participar dessa sessão de multa, meus cumprimentos. Iniciamos o julgamento do presente caso com o pronunciamento do polo ativo, oradora 1, Isli Fernanda, pelo prazo de 7 minutos. Isli, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo desembargador, membros, colegas. Meu nome é Isli Fernanda, represento os interesses legítimos de Fernando Cabral, do Partido C e do Partido G. Estou aqui para defender a essência da democracia que foi comprometida neste caso. Minha sustentação oral será voltada para 3 tópicos: o abuso do poder econômico, o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Gostaria de dar início
fazendo uma breve citação da doutrina de José Jairo Gomes, que é pertinente ao tema, onde o honorável autor nos disserta o seguinte: o abuso de poder é ilícito, principalmente porque fere os bens e valores fundamentais atinentes à rigidez do sistema político eleitoral democrático, tais como a integridade, a liberdade, a virtude, a igualdade, sinceridade, normalidade e legitimidade do processo eleitoral. Diante desta fala do autor Jairo Gomes, a integridade eleitoral é essencial para a saúde da democracia, não apenas garantindo os resultados precisos, mas também fortalecendo a coesão social e a confiança na democracia, permitindo assim que os cidadãos moldem um futuro justo e promissor. Conforme é habitual para os cidadãos de todos os estados brasileiros, não seria diferente para o estado Y, que com a chegada do período eleitoral surgisse para eles não apenas a expectativa de campanhas políticas, mas também a visão de mudanças e a esperança de um futuro melhor. No período que se ocorreu entre 2021 e 2022, Watson Abreu, que era prefeito local de Lages, reservou um clube para a celebração do futuro da cidade. Foi no dia 19 de agosto que Marluce da Silva e Cícero José subiram ao palco para angariar votos, onde ocorreu um show de uma banda relativamente famosa na cidade, onde no mesmo local foram vendidos petiscos e bebidas alcoólicas. Logo em seguida, em Jurema, ocorreu também preparativos para a comemoração do aniversário da cidade. Nesta ocasião, Marluce viu a oportunidade de fazer a sua campanha novamente, desviando dessa forma a finalidade do evento. Tal festa não foi apenas uma celebração cívica, mas serviu também como um palco montado para a manipulação eleitoral. Porém, nem tudo era o que parecia. Aconteceu uma reviravolta, quando pesquisas começaram a indicar que Fernando Cabral estava sendo líder na corrida eleitoral. Marluce, determinada a reverter a situação, recorreu a táticas questionáveis e manipuladoras. Passou, então, a difamar Cabral com falsas acusações de improbidade administrativa por meio de disparos em massa de fake news, conduta esta vedada pelo nosso ordenamento jurídico, no artigo 57C e 57H, parágrafo 1º, da Lei 9.504 de 1997. Até mesmo servidores públicos locais foram coagidos a participar desta campanha. Em Macondo, um aliado político de Marluce anunciou que haveria um desfile para exibir as novas viaturas da Guarda Municipal, proporcionando uma oportunidade para reforçar sua presença na cidade. Nesta carreata, que foi organizada pelo prefeito, onde Marluce participou. Neste cenário de discursos, festas animadas e manobras políticas obscuras e ilegais, a batalha pela liderança política estava se desenrolando, porém violando a esperança dos eleitores que buscavam transparência. Acerca da legitimidade ativa e interesse processual para propor as ações de investigação eleitoral, o autor e os partidos possuem sim legitimidade ativa e interesse processual conforme o estabelecido no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990. Portanto, a preliminar de carência da ação deve ser rejeitada. No mérito, os atos cometidos pelos réus são enquadrados como abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político, todos conforme o artigo 22 da Lei 64 de 90. Quanto à prova pericial, testemunhal e documental, todas foram produzidas através da Operação Locke,
que comprovou disparos em massa de fake news, visando desinformar os eleitores e prejudicar a escolha do candidato Fernando Cabral. Essas ações foram realizadas por empresas ligadas à Remarluce, e servidores de diversos municípios foram coagidos também a participar disso, configurando o abuso do poder econômico, o uso indevido de comunicação e o abuso do poder político. A festa realizada em Macondo, após o desfile de viaturas da prefeitura, vinculada à imagem da candidata, caracteriza-se como o abuso do poder político e econômico, assim como a participação dos réus em eventos municipais que eram desvirtuados completamente de sua finalidade, e configura também conduta vedada, além do mais da distribuição de brindes aos eleitores. A realização de showmícios nas cidades, com distribuição de alimentos e bebidas alcoólicas, constitui abuso de poder político conforme legislação que proíbe que esse tipo de evento seja feito para a promoção de candidaturas. O uso abusivo dos recursos públicos nas festividades do município de Jurema para beneficiar os réus demonstra claramente esse abuso de poder político. A tipificação desses ilícitos preenche os requisitos legais, demonstrando a gravidade das condutas que abalaram a normalidade e a legitimidade dessas eleições. Eu passo agora a palavra à minha colega Laís Barra. Doutora Laís, com a palavra. Boa noite, excelências, boa noite a todos. Eu me chamo Laís Magalhães Barra, em conjunto com a Isli Fernanda, estou representando os interesses do Partido C e do Partido G. Vale frisar uma frase de um renomado filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella. O Cortella dizia a seguinte frase, abre aspas, a minha liberdade acaba quando acaba do outro. Em uma sociedade marcada, nesse caso, pela fraude eleitoral e também pela incomplacência, a ideia de uma concorrência justa permanece deturpada. Requer-se, então, a condenação dos réus e a cassação dos seus registros de candidatura e anulação do voto, baseado no artigo 22, inciso 14, da Lei Complementar 64 de 1990. Não só a cassação de diploma, mas a condenação dos réus à pena de inegibilidade de 8 anos subsequente às eleições, no artigo 22, parágrafo 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Requer-se também a remessa dos autos para o Ministério Público Estadual para a instauração de ações penais cabíveis, no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. A remessa dos autos para o Ministério Público Estadual para a instauração de ações de improbidades administrativas cabíveis no presente caso. A condenação se faz necessária, excelências, para preservar a integridade do processo eleitoral contra influências indevidas e assegurar a lisura das eleições conforme o disposto no artigo 14, em parágrafo 9º da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal é algo supremo e o Brasil é conhecido como um país democrático. Democracia é essa que foi infringida por uma concorrência desleal do partido ao qual foi exposto. O que vimos aqui é um desrespeito flagrante, não só apenas das leis, mas o próprio ethos democrático, que sustenta a nossa nação, a base da nossa nação. Peço a este egrégio tribunal que honre a voz dos eleitores do Estado Y, aplicando a justiça diante desse caso. Peço também que Vossas Excelências se atentam aos pedidos e agradeço a atenção e fico à disposição de qualquer esclarecimento adicional. Obrigada. Obrigada, doutora Isli, doutora Laís. Passo a palavra para o polo passivo, na pessoa da doutora Cailane Cunha, pelo prazo de 8 minutos. Doutora Cailane.
Boa noite. Meus cumprimentos aos excelentíssimos membros dessa Corte, ao Ministério Público Eleitoral, aos advogados da contraparte e aos demais presentes. Me chamo Cailane Cunha e represento Marluce da Silva e Cícero José, e tratarei das questões preliminares. Antes de mais nada, senhores, vos digo, a parte contrária tentou ludibriar essa respeitável Corte, ao trazer alegações frágeis, senhores. Dessa forma, um verdadeiro ataque ao devido processo legal. O que está em jogo, senhores, não é apenas a defesa de Marluce ou de Cícero, mas a vontade do povo, aqueles que confiam no voto. Como bem disse Ulisses Guimarães, trair a democracia é romper com a esperança. Não podemos trair os votos daqueles que acreditam na democracia. E é por isso que digo, é ilegítima a AIGE proposta pelo Partido C. O Partido C, senhores, não é qualquer partido, é um partido membro de uma federação. E como bem dito por José Jairo Gomes, as federações partidárias representam uma união séria, uma nova entidade política. Uma vez registradas no Tribunal Superior Eleitoral, a federação age como uma única entidade. E trago aqui o caso concreto do TSE, com o ilustríssimo voto da ministra Maria Cláudia Bacturi, na representação em que reconheceu que o Partido dos Trabalhadores não era legítimo para propor ação, uma vez que fazia parte de uma federação e, mesmo assim, agiu de maneira isolada. Destaco ainda o voto do ilustríssimo ministro Alexandre de Moraes, que reiterou essa mesma decisão no ano de 2023. Então, senhores, fica clara a ilegitimidade do Partido C para propor AGE. E por que estamos aqui debatendo... Doutora Cailane, Ah, tem uma pergunta, senhora. O fato dessa fusão entre os partidos ter ocorrido após a propositura da ação, ainda se sustenta, assim, essa ilegitimidade ativa? tratando agora justamente sobre a fusão, que é objeto do artigo. Ora, partido D. Ora, por quê, senhores? Esse partido sequer inexiste. Digo isso porque, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no voto do ilustríssimo ministro Marco Aurélio, em que compara a fusão de partidos à morte da pessoa jurídica. Não temos por que dar continuidade a esse processo se sequer existe um polo ativo. O partido G, esse fruto da fusão do partido D, em nenhum momento pediu habilidade ao processo. O que fica claro aqui é que o partido não tem interesse em prezar pela democracia, mas sim de atrapalhar o trabalho de Marluce e Cícero José. Evidente aqui, senhores, a ilegitimidade, tanto do Partido C, por ter agido sozinho, mesmo membro de uma federação, e do Partido D, porque sequer existe, passando então ao Partido G. Superadas essas questões, tratarei agora da questão das provas. Senhores, destaco mais uma vez que a parte ludibriou essa corte. Por que destaco? 3 pontos aqui. Primeiro, que os prefeitos de Jurema e de Macondo teriam coagido seus servidores. E olha, a única base que temos aqui são blogs. No segundo ponto, digo a respeito da suposta compra de pacotes de disparo em massa. E por último, a inclusão de Fernando Cabral em sede de alegações finais com documentos extraídos dos autos da Operação Locke. Como dito por Flávio Schenck em sua obra, precisamos, senhores, que as provas sejam tangíveis, que os testemunhos sejam claros e que o processo seja justo. Senhores, não estamos falando aqui de um processo de difamação. Estamos falando no processo que pode desencadear a cassação de mandatos eletivos, representando uma ilusão que isso pode ser resolvido dessa forma. Devemos, senhores, sempre priorizar as provas que de fato podem ser tangíveis e não provas de blogs. Destaco aqui o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, na arte de relatoria do ministro Felipe Salomão, em que alegou que denúncias jornalísticas ou questões de blogs não configuram provas suficientes para fundamentar ação de cassação. Senhores, estou aqui a fim de defender a democracia e peço que sejam consideradas provas de fato incontestáveis.
Dessa forma, destaco também a inclusão daqueles arquivos de processo desconhecido, da Operação Locke. Destaco aqui aquele entendimento do ministro Herman Benjamin na questão da AIGE, perdão, da cassação da chapa Dilma Temer, em que fala sobre não ampliar o objeto da demanda. Estamos aqui, senhores, respeitando os deveres processuais, o direito da ampla defesa e do contraditório. Como continuaremos um Estado democrático onde não temos a oportunidade de nos defender? Fernando juntou essas provas sem sequer que fosse nos dada a chance de defender nossos clientes. Passo agora a tratar do ponto da reunião das demandas. Quanto a isso, destaco uma premissa fundamental no campo do direito eleitoral: a individualidade e as especificidades das questões eleitorais. O artigo 96b da Lei das Eleições é categórico ao afirmar que só é possível juntar ações quando essas versam sobre os mesmos assuntos. Diante disso, trago como exemplo, para uma maior compreensão da Corte, a AIGE proposta ora por Fernando Cabral e aquela proposta pelo Partido D. Assim, senhores, a proposta pelo Fernando Cabral realmente versa sobre abuso de poder econômico, assim como a propositura do Partido D. Ocorre, no entanto, que a propositura de Fernando Cabral trata dos fatos acontecidos na cidade de Macondo, um desfile, enquanto a AIGE do Partido D trata de acontecimentos na cidade de Jurema, sobre uma festa que teria acontecido. Senhores, sejamos sinceros, são fatos subjacentes distintos, ocorridos em eventos diferentes e em locais diferentes. Destaco aqui o entendimento do Superior Tribunal, novamente. O ministro Edson Fachin já cristalizou o entendimento que as ações eleitorais com bases fáticas distintas não merecem ser juntadas. Diante disso, e em nome da justiça e da prevenção do devido processo legal, requeremos as considerações das preliminares aqui sustentadas por mim e aquelas que constam nos nossos memoriais. Queremos a exclusão das provas inválidas, o pedido de deferimento de provas essenciais à nossa defesa, a necessidade da formação do litisconsórcio passivo, a manutenção da integridade das ações eleitorais de forma separada. Assim, senhores, podemos garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantindo assim a Constituição seja aplicada no seu instinto mais amplo. Garanto aqui, senhores, que a partir desses pedidos conseguiremos manter os pilares fundamentais da nossa democracia. Dou por encerrada a minha sustentação e agradeço a oportunidade. Passo agora a palavra para Maria Luísa. Doutora Maria Luísa, com a palavra para a continuidade da sustentação oral. Muito obrigada, excelentíssima presidente, excelentíssimos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, membros da contraparte e demais presentes nessa demanda. Me chamo Maria Luísa, representante de Marluce da Silva e Cícero José, e pelos minutos restantes tratarei das questões relativas ao mérito sobre os três seguintes pontos: o suposto abuso do poder econômico, a alegação do uso indevido dos meios de comunicação e o suposto abuso de poder político. Primeiramente, excelências, quanto à alegação do abuso do poder econômico, de acordo com a jurisprudência do TSE, no voto do ministro relator Raul Araújo Filho, e segundo o artigo 41A da Lei de Eleições, para configurar tal ilicitude, faz-se necessária a presença de provas robustas e incontestes que demonstrem a gravidade da conduta. Ao analisarmos o caso, excelências, vemos que tal característica não encontra embasamento algum para justificar a ação proposta. A existência de tal ilícito alegado consterna a paridade entre os candidatos e desequilibra a legitimidade da disputa, de forma que a AGE perpetrada pelo partido C deve ser julgada improcedente, vista a falta de provas idôneas que justifiquem a lesão ao processo eleitoral. Ademais, o fato apresentado não configura showmício de forma alguma, como bem apresentado pela contraparte, houveram venda de bebidas e petiscos no local. E conforme a jurisprudência, para configurar tal showmício, teria que ter apenas vantagens
para os eleitores, visto que um evento em que é pago, que eleitor se convenceria de votar em tal candidato? Prosseguindo, nas áreas ajuizadas por Fernando Cabral e pelo partido D, foi alegado o uso indevido dos meios de comunicação. E sobre tal matéria, o TSE também já fixou o entendimento, no voto do ministro relator Luiz Felipe Salomão, de que tais condutas devem ser analisadas no caso concreto. E o julgamento paradigmático também estabeleceu aspectos qualitativos e quantitativos que devem ser analisados, quais sejam o teor das mensagens, como o conteúdo repercutiu perante o eleitorado, o alcance do ilícito em termos das mensagens veiculadas, o grau de participação dos candidatos no ocorrido e se a campanha foi financiada por empresas com essa finalidade. Excelências, tais aspectos não encontram base sólida nos autos novamente, e é importante ressaltar que não é possível verificar o grau de participação dos candidatos, nem se a campanha foi financiada por empresas com tal finalidade, e nem o teor das mensagens, e muito menos como o conteúdo repercutiu perante o eleitorado. Nos casos supracitados, no julgamento no ex-presidente Jair Bolsonaro, foi julgado improcedente a ação, pois não constavam um desses aspectos. Sendo assim, o egrégio tribunal também não deve reconhecer a alegação do uso indevido dos meios de comunicação alegados por Fernando Cabral e pelo partido D. Excelências, a contraparte, novamente, fugindo dos fatos e da legalidade, tenta emplacar a tese do abuso de poder político. A alegação infundada é abordada em duas situações distintas. Na AGE, proposta por Fernando Cabral pela suposta organização do desfile para mostrar viaturas adquiridas pela Prefeitura de Macondo, e em segundo, na AGE, proposta pelo Partido D, pela utilização dos festejos de comemoração do aniversário de Jurema. Quanto à primeira situação, não temos como verificar a correlação entre o desvio de finalidade do desfile organizado pela Prefeitura de Macondo com a carreata dos demandados, tendo em vista que os eventos estavam marcados para acontecerem em horas distintas. E se caso fosse a intenção dos nossos clientes de se servirem do abuso de poder econômico, não participariam de eventos concorrentes em que a concentração de pessoas ficou dividida. Ademais, não há provas concretas de que houve, de fato, a interação entre as pessoas que compareceram aos eventos distintos, mesmo que tendo encerrado no mesmo local. O que se observa é uma evidente concorrência entre os eventos acontecidos no dia 29 de 2 de 2022, e não a obtenção de alguma vantagem ilícita por qualquer um dos nossos clientes. Com excesso de zelo, excelências, reitero que a outra parte se vale de provas fracas e infundadas de que tal ilícito ocorreu. Novamente, indo contra o entendimento da Corte do Tribunal Superior, no voto da ministra relatora Carmen Lúcia, que exige a necessidade de provas inequívocas sobre os acontecimentos alegados. Sobre a ação proposta pelo Partido D, é necessário esclarecer que a participação dos candidatos no aniversário da cidade de Jurema não configura conduta abusiva, visto que o artigo 22, inciso 16 da Lei Complementar 64 destaca que não se deve caracterizar a conduta abusiva pela potencialidade do fato para alterar o resultado das eleições, mas sim pela gravidade da conduta analisada no caso concreto. Ademais, para configurar tal conduta, seria necessário que o evento fosse organizado tão somente no intuito de beneficiar os candidatos em questão, caso que não ocorre, pois se trata de um evento organizado para a comemoração do aniversário da cidade, que acontece há muitos anos. Excelências, considerando todo o exposto, reitero os pedidos preliminares requerendo a nulidade da ação e, caso não sejam acatados pelo esse tribunal, peço no mérito que seja indeferido o pleito de abuso do poder econômico pelo demandante, levando em consideração os que não há provas idôneas nos autos que possam configurar as supostas condutas. Peço pelo indeferimento do pleito da contraparte quanto ao uso indevido dos meios de comunicação. E, por último, que seja indeferido o pedido de configuração do abuso de poder político. Desta forma, encerro a minha apresentação,
requerendo que a vontade do povo permaneça e que os candidatos que foram eleitos pela maioria continuem o seu mandato, resguardando assim a Constituição, a democracia brasileira e o devido processo eleitoral. Muito obrigada. Obrigada, doutora Maria. Para a tréplica, Presidente, convido... Pois não, com a posso palavra. fazer coisa, presidente? Na verdade, como fui orientado para que houvesse esse tipo de perguntas, eu estou curioso de saber o seguinte, de todas, pode perguntar para as quatro? Pode Você- perguntar, doutor. Tá. Eu, na verdade, queria saber qual é a consequência da procedência dessa AGE. Qual seria a consequência? Vamos pela parte ativa, primeiro e depois a parte passiva? Vamos lá? Perfeito. Vou desligar o meu áudio para... Isli ou Laís, para a resposta, e depois a Kailane e a Maria. Peço licença para a fala. A consequência de ações como essa é não só a inegibilidade, como também algumas ações de improbidade administrativa, como também pode ser como consequência a perda do cargo, né, como do cargo que foi eleito, e é isso da minha parte. Isli, alguma consideração? Não, Passo, então, a palavra à outra equipe. Doutora Kailane, doutora Maria. Entendo o questionamento do doutor e respondo da seguinte forma. O que pode acontecer com a AIGE? A ilegitimidade de Fernando, quer dizer, a ilegitimidade de Marluce e de Cícero e a cassação de seus mandatos. Fica claro aqui, senhores, a pretensão de ferir a vontade do povo. Foi o povo, senhores, que votaram em Marluce e Cícero para manter, e devemos aqui manter a sua vontade e a integridade do pleito eleitoral. Obrigada. Doutora Maria, alguma consideração? Não, excelência, muito obrigada. A doutora Kailane já explanou nosso entendimento. Ótimo. Então, passamos desde já à réplica. A réplica, doutora Isli? doutoras, sendo aniversário da cidade um evento público, torna-se infundada a argumentação de que não haveria provas robustas, uma vez que a festividade em si é um evento público e que foi desviado, sim, a finalidade da festa para a candidata se autopromover. Encerrou a manifestação, doutora Isli? Encerrei a manifestação. Para a tréplica, doutora Maria Luísa. Excelências, a AIGE leva à exclusão da disputa eleitoral. Os efeitos dessa ação são gravíssimos, como já citados anteriormente. E não devendo este tribunal se basear em provas e pressupostos processuais tão duvidosos. A justiça eleitoral não é massa de manobra que se move a bel prazer do candidato perdedor e dos outros partidos que são ilegítimos. Reafirmo que, além das provas apresentadas, inicialmente não terem o devido peso processual para sustentar a ação, não foi permitido o devido processo legal nem o contraditório nas provas apresentadas extemporaneamente, que nem foram citadas pela contraparte. Ademais, citaram também em seu discurso pesquisas como se isso fosse prova de alguma coisa, sendo que não temos como confirmar que seguiram as resoluções adequadas para tais pesquisas e nem se basear em blogs ou pesquisas que não dizem muita coisa. Ademais, a Corte Superior já entendeu novamente
que é necessário que o abuso de poder político esteja presente em eventos que foram organizados apenas para beneficiar os candidatos em questão, e não em um aniversário da cidade que acontece todos os anos. Excelentíssimos, a ação é absurda e visa atrapalhar e causar tumulto na estabilidade eleitoral. O povo já escolheu o melhor e ele depende da improcedência desta ação. Reitero os pedidos feitos pela nulidade da ação ou como a improcedência dos pedidos no mérito e como nas razões apresentadas no nosso memorial escrito. Muito obrigada. Muito obrigada. Senhora presidente, Doutor Renato, pois não. já que estão falando dessa questão de prova, eu só gostaria de indagar para todas as equipes se é possível o juiz, de ofício, determinar a produção de prova, uma prova pericial. Polo ativo com a palavra. Doutora Isle ou doutora Laís, quem responderá à indagação? Olá a todos. Então, um juiz tem autoridade para determinar provas de ofício em certas circunstâncias. No entanto, geralmente isso é limitado em situações específicas, quando a evidência é essencial para que ele tome uma decisão, para garantir um julgamento justo, ou quando há preocupação de um interesse público. O juiz pode ordenar a obtenção de provas adicionais. Nesse caso, há um interesse público em relação a isso. Pelo polo passivo. Entendo o questionamento e passo a responder. Sim, senhor desembargador, é possível que o juiz de ofício peça provas, como bem elenca o artigo 370 do Código de Processo Civil. E vou além, nós, da defesa, pedimos que fossem realizadas provas periciais. E digo mais, em fase processual esse pedido foi negado, mostrando o cerceamento do princípio da defesa e do contraditório. Obrigada. O desembargador Renato está satisfeito com as respostas? Estou sim, presidente. Obrigado. Doutor Luiz presidente? Felipe, e Indagos, tem algum questionamento? Podendo Sim, fazer. são dois, na verdade, e aí eu vou fazer novamente para ambas as equipes. O primeiro deles é em relação às provas que foram colhidas, os vídeos que foram feitos na festa que aconteceu ao final da carreata. Essas provas são mencionadas aqui nos autos, mas não há identificação de quem sejam os investigados, os ouvidos, os gravados, né? E não sabemos em que circunstâncias foram feitas essas gravações. Então, eu indago as equipes, independentemente do que se discute aqui, indago se existe a pertinência de se juntar aos autos ou a adequação da conduta de se juntar aos autos, vídeos ou gravações que sejam sem a possibilidade de identificação de quem está sendo gravado, de quem está passando a mensagem. Essa é a primeira indagação, senhora presidente, eu gostaria de ouvir para depois fazer a segunda. Polo ativo para a resposta. As provas, elas foram obtidas através da Operação Bock, onde foram obtidas várias provas, não apenas deste caso, mas de outros. A pergunta do doutor Luiz Felipe, se ela é mais direta, doutora Isle, se é possível ou não é possível, se é lícito ou não é lícito. A gente entendeu que ela está no contexto, no bojo de uma operação que foi juntada, né, em sede de alegações finais. Porém, há uma licitude na produção ou isso não é pertinente ao caso? Como que o direito eleitoral vê a produção desse tipo de prova? Doutora, eu posso responder?
Pode responder. É possível trazer duas linhas de raciocínio. Primeiro, eu gostaria de falar em relação à questão da festividade que ocorreu. A minha amiga Isley, ela havia compartilhado algo sobre uma pergunta que elas disseram que era infundada, a questão de nós não termos provas suficientes. Uma vez que a festividade é pública, então há fundamento sim, e nós respeitamos a ampla defesa sim, o contraditório, tanto que estamos nessa audiência, e de acordo com isso, os áudios eles podem ser usados no processo legal para manter uma forma ética. No intuito, dá para se dizer que ele pode ferir, né, a lei da privacidade e proteção de dados. Mas nós acreditamos que, nesse caso, usar os áudios pode trazer um esclarecimento e uma visão ética, especialmente no que envolve a conversas privadas. Em alguma circunstância, o juiz ele até pode permitir o uso de áudio sem o conhecimento prévio da parte, se considerar que é necessário para a administração da justiça ou proteger interesses legítimos. Mas isso geralmente é muito raro, sujeito a algo cuidadoso. E diante disso, peço que, nesse caso, o juiz considere a relevância da demonstração do que ocorreu através de áudios e vídeos. Doutor Luiz Felipe? Eu gostaria de ouvir também o que tem a dizer o polo passivo, senhora presidente. Verdade. Perdão. Ao polo passivo, doutora Kailane, doutora Maria Luísa. Respondendo à pergunta da excelentíssima senhora presidente e do excelentíssimo desembargador Luiz Medina, nós, indo direto ao ponto, nós entendemos que não é possível utilizar as provas feitas através de vídeos utilizados para defender o fato da carreata que aconteceu na cidade. A contraparte trouxe a Operação Loki, que na verdade se trata dos fatos sobre disparos em massa e que, como já sustentado pela Kailane, nós não podemos utilizar esse tipo de prova. E os vídeos, eles são provas de fácil manipulação. Então, nós não temos como saber de certeza que esses vídeos foram realmente feitos por pessoas que estavam lá ou que criaram esse tipo de cenário para ludibriar o processo eleitoral. Assim como foi requerida a prova pericial para verificar a veracidade dos vídeos apresentados, porém, já são provas que constam nos autos. Então, nós entendemos que não é possível utilizar desta prova para se basear e julgar a ação. E a jurisprudência também, como já citado, no voto do ministro Luiz Felipe Salomão, nas AGEs do Tribunal Superior Eleitoral, que é preciso provas inequívocas e robustas. Não dá para se basear apenas em um vídeo feito na hora do evento. Muito obrigada. Doutor Luiz Perfeito, senhora Felipe? presidente. Agora, a segunda pergunta, eu vou só sugerir que seja respondido de maneira inversa, porque todas as vezes é primeiro, tá? Então, e é muito simples. Eu gostaria de ouvir das equipes se o critério da potencialidade dos fatos foi considerado em algum momento, tanto na peça inicial quanto na tese de defesa. A potencialidade dos fatos narrados. Senhor desembargador, entendo o seu questionamento. Senhor desembargador, entendo o seu questionamento. E quanto a isso, digo o seguinte: o estado Y tem pouco mais de 600 mil habitantes. Devemos considerar realmente que cidades do interior desse estado podem mudar toda a trajetória política? Será mesmo que Marluce, que possui mais de 20 anos de atuação política, ganhou apenas porque 2 prefeitos a ajudaram? É inequívoco pensar dessa forma. Inequívoco porque vai contra o ideal do povo, que já conhece Marluce. Marluce é candidata há 20 anos, senhores. Não é possível reduzi-la a apenas a manipulação de 2 prefeitos de 2 cidades interioranas. Espero ter respondido o questionamento e agradeço. O polo ativo para a resposta? Doutora,
nós verificamos os dois lados dos fatos. Não há como dizer que há uma supremacia. No entanto, nesse caso, é nítido que ocorreu sim a mudança eleitoral. Faz-se dizer que também, que as doutoras disseram, apenas uma cidade pode mudar o processo? Sim. Então, acaba que supervaloriza a candidata Marlúcia e diminui a significância dos eleitores dessa pequena cidade. Então, eu peço, né, e acredito sim que a veracidade dos fatos tem que ser olhada em ambas as partes, no entanto, com bastante análise, pesquisa e provas, tanto documentais como vídeos e áudios, faz dizer que o nosso caso, ele é um caso verídico, verdadeiro e que merece sim, peço, né, que as excelências considerem o caso, defiram o caso como realmente o que é. Eu vejo que as candidatas acabam sendo meio redundantes e repetindo algumas falas. No entanto, a nossa ideia é ter uma democracia justa, porque Paul Ricoeur, um filósofo francês, diz: ética é vida boa para todos e todas em instituições justas. E é isso que buscamos dentro do nosso Brasil. Então, peço novamente a cassação do diploma, a condenação dos réus à pena de inegibilidade, e peço também, né, que a gente possa preservar a integridade do processo eleitoral e evitar as influências indevidas, assegurando o que é previsto no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. O que vimos aqui, né, é um desrespeito flagrante não apenas das leis, mas da Constituição. E volto a referir, sim, uma cidade tem grande significância para alterar para alterar as eleições e para alterar também a candidatura. Não são só 600 habitantes, são 600 mil habitantes. São muitas pessoas que têm direito, sim, para alteração e podem, sim, ser manipuladas através de fake news, através de ações injustas. Então, sim, vimos a veracidade de outros casos, no entanto, volto novamente a dizer que o nosso caso é verídico porque há provas documentais, não somente de falas, doutores, mas também de provas com vídeos e áudios. Doutor Luiz Felipe, está satisfeito com as respostas? Satisfeito, senhora presidente. Obrigado. Considerando que o rito estabelecido para a sessão em julgamento foi devidamente cumprido, declaro encerrado e os julgadores irão proferir os seus votos, as suas avaliações, que oportunamente serão publicados e enviados às partes que participaram desta sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, agradeço o convite, declaro encerrado. Muito obrigado, boa noite a todos. Parabéns, Boa Trem. noite. Obrigado. Obrigado, um prazer conhecê-los. Sucesso a Prazer. todos. Uma boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, Boa Guilherme. Só noite. relembro aos Obrigada. avaliadores, Pronto, senhores, antes de Obrigada. fecharmos Dona aqui a Maria. sessão, que as notas serão inseridas em 4 procedimentos, ok? Vocês primeiro inserirão as notas da equipe 1 para os dois oradores e depois a equipe 2 para os 2 oradores, ok? Peço que o façam o mais brevemente possível. Agradeço, parabenizo a todos e até a próxima. Laila, onde que está essa? Está no nosso WhatsApp? Isso, tem lá o login Ok. e a senha de acesso também no Tá WhatsApp, bom. tá bem? Obrigada, Tá Laila. certinho E já. os números das equipes estão aqui no chat com os respectivos oradores e sua ordem de fala, para ajudá-los na Tá. inserção da nota. Tá ok. Professora, só para facilitar, é Monique quem enviou o link hoje de manhã, tá? Tá bom, obrigada, Guilherme. Só confirmando aqui, para que não tenha nenhum tipo de problema. Polo ativo, equipe 107, polo passivo, equipe 125, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Obrigado, gente. Prazer. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada.